Nosso convidado de hoje é estrategista digital, especializado em tráfego pago. Consolidou a sua carreira trabalhando com estratégias de tráfego e hoje é proprietário de uma agência que já atendeu inúmeros clientes, ajudando eles a aumentar significativamente seu faturamento e crescimento. Tem uma visão privilegiada de como o mercado de marketing está mudando e aonde que a inteligência artificial entra como automação e também quais empresas precisam se adaptar a ela. Seja muito bem-vindo, Guilherme da White. Guilherme da White, boa noite. Valeu, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui é o nosso programa. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Faz um tempo, né, que a gente está se falando para marcar aqui, não estava dando certo. É isso aí. Agora deu. Agora deu. Cara, valeu, obrigado pelo convite aí. Primeiramente, parabéns por esse projeto. A gente sabe aí que você tem seus afazeres e ainda construir um projeto desse do zero, a gente sabe que é quão dificultoso e parabéns aí. Espero que seja um bom podcast, seja uma boa conversa e a gente consiga gerar alguns insights, tanto pra gente quanto pra quem tá assistindo. Não, tenho certeza que vamos. Fechou. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho a respeito do assunto temático ali, do assunto central, fala um pouquinho de você, pra galera te conhecer melhor. Pô, Às legal. vezes tem muita gente que não te conhece, não conhece a sua trajetória, como que você ingressou dentro desse mercado, como que você começou a se interessar através aí da parte do marketing digital, qual ano que foi, desde pequeno, além de santista. Bom, para quem não me conhece, sou o Guilherme, empresário. Hoje eu tenho uma agência de performance focada em marketing para clínicas. A gente gera o lead, a gente qualifica o lead e a gente faz esse acompanhamento. A gente tem alguns pilares, né, que é diagnóstico, performance e otimização, que a gente faz para ter esse resultado final. E tenho aí de marketing, uns 5 anos de história aí. Eu acho que eu meio que não escolhi fazer isso, eu jamais imaginaria que eu iria um dia trabalhar com marketing. Eu trabalhei ao longo da minha vida aí várias coisas, já estacionei carro, já trabalhei em mercado e coisa que ninguém imagina, né? Eu já fiz muita coisa. E o marketing entrou na minha vida foi quando foi assim, eu queria aprender sobre vendas, né? Depois de um momento que eu passei por um perrengue financeiro, eu falei assim, eu preciso aprender a vender, eu preciso aprender sobre vendas, eu preciso saber como que a gente consegue, como que eu consigo levar um produto para uma pessoa e fazer com que ela pague por isso. Então, o primeiro canal foi começar a ler. Na época eu trabalhava de CLT, eu trabalhava numa empresa de CNC, com comandos numéricos computadorizados, que você programa uma máquina lá e ela começa a trabalhar sozinha. Isso é muito doido, né? E aí eu não estava feliz, eu passei por perrengue financeiro, não estava feliz e falei, cara, eu não vou fazer isso nos próximos 5 anos da minha vida. Eu não me vejo aqui nos próximos 5 anos da minha vida, que era tempo curto ali. E aí eu comecei a ler e estudar sobre vendas. Acho que o primeiro livro que eu li foi a Bíblia de Vendas, Bora Vender, lá do Alfredo Soares. Aí comecei a estudar e tal, mas nada ainda de marketing, mas mais sobre vendas. Só que sempre tem, né? Sim. Vendas e marketing trabalham juntos. E nesse tempo eu pedi as contas, eu conheci um cara que tinha uma agência, eu pedi as contas, falei, vou trabalhar para essa agência. Para trabalhar assim, para ganhar um salário bem relevante na época, mas eu queria e estava disposto a aprender. E aí nessa agência, o dono dessa agência, ele era muito bom com vendas, eu aprendi muito com vendas com ele. E aí eu fui para Volkswagen, uma concessionária da Volkswagen. E aí eu ficava meio período lá nessa concessionária. E lá, aí você fala, pô, o que você fazia lá? Meu, eu fazia tudo, era social media, eu gravava vídeo, eu editava vídeo, aprendi a fazer arte, fazia de tudo. Menos a parte de tráfego pago. Tráfego pago ainda é novo para mim e também tinha aquilo de... Não era tão novo do mercado, mas vamos colocar em 2022, 21 para 22, mas para o nosso contexto aqui era muito novo. E quando eu comecei a falar sobre tráfego e tudo mais, todo mundo já ficava, não, mas como assim? Você vai, entre aspas, mexer com o dinheiro aí dos empresários, das empresas, e se não tiver um retorno? E se isso não gerar uma venda? Porque o empresário vai pagar ali, né, um investimento, fazer um investimento dentro das ferramentas, método do Google, para ter um retorno, e se não tiver... Mas ainda assim eu não trabalhei. E aí eu comecei a estudar sobre gestão de tráfego, por quê?
Numa dessa eu estava numa reunião a gente estava numa reunião, né, para apresentar os relatórios lá e nessa agência tinha um gestor de tráfego. E aí beleza, chegou, ele apresentou os relatórios, tal, na TV, tudo muito bonito, aquele dashboard lá e cheio de gráficos e não sei o que lá, e que a gente alcançou 500 mil pessoas e que teve tantos cliques e não sei o que lá. E aí o gerente de vendas, o gerente comercial lá da Volkswagen olhou assim para ele e falou, cara, muito bonito, parabéns aí pelo trabalho, mas eu tô olhando aqui o relatório e nada de vendas vindo através do tráfego pago. Não sei tantas vendas de fachada, não sei tantas vendas de vendedor, não sei tantas vendas de recorrência de nossos clientes mesmo. E aí eu tive meio que, sei lá, um insight lá na hora. Falei, cara, eu vou ser bom nesse negócio aí. Eu vou começar a estudar mais sobre tráfego pago e vou unir vendas e tráfego pago. Então, eu acho que... E aí, após isso, eu abri minha agência e tudo mais. Mas eu acho que quando eu fiz essa junção, né, e também quando eu apresentava para os clientes isso nas reuniões, cara, o tráfego pago ele é o meio campo e o vendas é o atacante, ele é o cara que vai fazer a conversão ali. Então, eu acho que ficou mais simplificado. Não falar, o tráfego pago vai resolver o seu problema, ou só você fazer um investimento no Meta ou no Google, isso vai resolver o seu problema. Não, isso daí a gente sabe que é uma junção. Então, eu meio que uni aí vendas com marketing, com tráfego pago, e aí, chegando com as ferramentas novas, fui me desenvolvendo aí no mercado. E até que surgiu a oportunidade de eu ter os meus próprios clientes e também atrás dos meus clientes, atrás também do pessoal para trabalhar comigo, e surgiu a oportunidade de abrir uma agência, mas sim, nunca sonhei em ser empresário, nunca pensei em que seria empresário, nunca pensei que viraria marqueteiro. Só aconteceu. Só aconteceu. Eu falo que assim, Deus colocou isso e falou, esse é o seu objetivo, esse é a minha promessa para você. E aí as coisas aconteceram de uma forma bem simples, bem tranquila, nada forçado, nada muito... Eu também não tinha recurso. Eu comecei no quarto da minha mãe, eu comecei com não era nem notebook, é um netbook. Já viu? Já. Netbook é um mini notebook, ele do Google. Era muito doido. Por exemplo, tinha que subir uma campanha lá, tinha 3 criativos, né? Aí eu baixava um criativo, ia lá no conjunto, subia ele, aí eu tinha que ir lá na pasta, apagar ele, aí eu baixava um outro do Drive, doideira, baixava ele do Drive, o segundo criativo, aí jogava na campanha, subia, excluía, muito doido, velho. E aí aí eu comprei outro notebook melhor, fui construindo, cara, mas sim, olhando para trás muito doido, mas na época eu achava, cara, que da hora, que não sei o que lá e tal, mas hoje sim, com as ferramentas que a gente tem, com também toda essa parte de AI, é muito massa ver, né? E o mercado, acho que não é nem a cada ano muda, o mercado mudou aí a cada 2, 3 meses. Mas, basicamente, essa é a minha história aí de início aí dentro do marketing, né? E hoje eu amo o que eu faço, eu amo demais o que eu faço, eu amo estar com pessoas, amo venda, amo marketing, amo fazer estratégia, amo ver as coisas acontecerem, amo ver as pessoas felizes por conta dessas vendas giradas, por conta dessa receita. Porque a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande criar essa estrutura e fazer com que isso dê certo. Sim, de fato. E, cara, como que foi o processo de você conseguir seu primeiro cliente? Você lembra dele? Lembro. Meu primeiro cliente, assim, foi uma empresa de bebidas alcoólicas. Não é bebidas alcoólicas em si, venda de bebidas, era coquetelaria para aniversários, festa de 15 anos. Rafa, Fazia drinks lá. Rafa, se você estiver vendo isso daí, cara, sou eternamente grato. E toda vez que eu vejo você, eu sou eternamente grato por essa oportunidade. Nessa época aí que eu trabalhava nessa agência, o dono lá fez a reunião, e aí fez a reunião com o Rafa, tal, apresentou o projeto, fez a proposta. Era uma proposta que estava fora do orçamento dele. Uhum. E aí eu conheci o Rafa, assim, que a gente fazia alguns treinos, corria e tudo mais. Falei, Rafa, cara, eu vi que teve a proposta lá com o pessoal e tal, não deu certo. Falei, olha, eu tô começando, eu tô iniciando agora, eu não vou cobrar nada seu, eu só quero que você coloque um investimento da ferramenta. Falei, pode ser? Nossa, Gui, fechou, pode ser. E aí foi meu primeiro cliente. E aí deu um resultado legal, gerou alguns leads ali, né? Campanha básica mesmo, tráfego para WhatsApp, chegar lead ali. É que antigamente era muito fácil, né, cara?
Cara, antigamente Você era... pega hoje em dia comparado com antigamente. Exatamente, exatamente. Antigamente a gente colocava ali, a gente tinha poucos criativos, eu mesmo ia lá nas festas de aniversário, festa de 15 anos, casamentos, eu gravava o material, gravava ele falando, né? Você aí que vai fazer uma festa de 15 anos para o seu filho, para sua filha, e ainda não escolheu a parte de bar, etc. Então eu fazia o criativo, eu subia, e aí deu resultado. E aí ele foi me indicando. Falei, não, vou te indicar para um buffet, vou te indicar para um... Depois foi para uma corretora. E aí as coisas foram fluindo aí. E aí depois, acho que esse boca a boca foi muito forte comigo, muito, muito forte, assim. Eu acho que também foi rápido porque eu me empenhava muito, então eu estava bastante com os clientes. Aliás, sempre estou. Fazia muitas reuniões, ia atrás dos clientes, ligava. Na época, teve uma vez que logo quando eu saí da Volkswagen, né, eu falei assim, cara, eu vou ir atrás de garagens, né? E aí eu tava de carro assim, eu tinha um Celtinha na época, eu tava de carro assim, falei, meu, vou parar nessa garagem aqui e vou oferecer meu trabalho. Sem conhecer nem nada, como um vendedor antigo mesmo, sabe aqueles vendedores Porta de a porta. maletinha? Exato, falei, cara, mas o que eu vou falar? Eu nervoso assim, porque eu nunca fui comunicativo, isso daí foi algo que eu fui me desenvolvendo, mas nunca fui. Falei, cara, eu vou lá. Parei, encostei o Celtinha, assim, encostei tipo uma quadra pra cima. Eu falei, mano, os caras não vai ver esse meu. Eu falei, como você tá vendendo um negócio assim que não faz sentido, né? Parei o Celtinha assim, aí eu fui lá, cara, lembra a empresa, parei assim, falei, cara, oi, tudo bem? Quem que é o dono aí? Ah, sou eu mesmo, tem eu e meu irmão, nós somos só. Falei, cara, eu trabalho com tráfego pago. Aí ele olhou assim, tráfego pago, o que é isso? Falei, cara, isso é um marketing para atrair um lead através das ferramentas hoje, Meta, Google. Ele, legal, cara, meu irmão ele manja mais disso daí. Você não quer pegar o contato dele? O cara foi muito doido. Eu falei, eu quero. Aí ele foi assim, foi 3 minutos. Eu fui lá, eu falei, ele falou, meu irmão manja mais. Passou o contato, aí eu cheguei lá no carro e tal. Falei, mandei uma mensagem, acabei de sair aqui da garagem de vocês, seu irmão passou o contato. Cara, queria fazer uma reunião, mostrar o nosso trabalho e tal. Aí ele me ligou. Ele falou, você acabou de sair daí? Você tem como voltar? Aí eu falei, não, tem sim, eu não estava chegando em casa. Eu falei, não, eu tô chegando em casa aqui, que é perto. Cara, dei uma volta no quarteirão, voltei. Dei uma volta no quarteirão, voltei. Falei, e aí, beleza e tal. Cara, eu fechei meu primeiro negócio, assim, de venda ativa. Aí foi muito doido. Cara, uma sensação inexplicável. Quando você começa a trabalhar, você coloca em prática e isso daí começa a gerar um resultado, né? Aí eu fui atrás ali de alguns clientes, eu fazia muito social selling também, né? Que hoje é o famoso manda mensagem no direct e tal. Eu ia lá, eu fazia muito também de passar nas fachadas e anotava no bloco de nota. Falar, fachada de tal veículo, fachada de tal empresa. Aí no Instagram eu falo, oi, tudo bem? Vi que você tem uma empresa bacana e tal, eu trabalho com isso, faz sentido a gente marcar uma reunião? Assim, deu muito certo. Eu acho que eu não consigo te falar ao certo quantas empresas eu consegui, mas foram algumas legais. Aí as coisas começaram a acontecer assim, de uma forma muito rápida. Assim. Eu acho que 3 meses eu consegui estruturar algo legal para o que era a minha realidade na época e eu consegui também ter mais maturidade, né? Eu lembro também que eu fechei um cliente bem, bem bacana, assim, mas eu não consegui entregar e a gente se entendeu, falou, não, tá tudo certo e tal. Mas foi um começo bem legal, olhando assim para trás, foi um começo bem legal. É muito louco, né, essa questão, porque tem muita gente que tem medo de fazer isso daí que você fez. Esse negócio de prospectar, de ir atrás de cliente e tudo mais. Ligação hoje não funciona, não vou fazer. Vou mandar mensagem, a pessoa não vai gostar. Não vou entrar aqui para perguntar, eu vou ser inconveniente. Mas, tipo assim, você não tá perdendo nada. Exato. O máximo que você vai falar é o não. E hoje as pessoas se baseiam os resultados no comportamento dela. Ou seja, mas eu não atendo mais chamada por telefone. Não, tudo bem que você não atende, mas tem gente que vende muito por chamada de telefone. Exato. O lead cai, o vendedor comercial liga e falou, oi fulano, tudo bem? Olha, aqui é o fulano de tal, da empresa de tal, eu vi que você fez o cadastro aqui. Por mais que a gente utilizou o marketing ali como primeiro contato para atrair um lead, não quer dizer que ele não quer uma ligação ou não vai atender e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Esses dias eu estava numa reunião, aí o pessoal falou assim, a gente não preenche formulário, a gente acha que tá passado isso daí. Não, tudo bem, mas o seu o lead que tem realmente o interesse no seu produto, na sua empresa, no serviço que você está oferecendo, e ele tem aquela dor, aquele desejo, pode ter certeza, ele vai entrar no seu site, ele vai fazer o cadastro, ele vai preencher o formulário, ele vai esperar uma ligação, ele vai esperar uma mensagem.
Então, nada, principalmente na nossa área, marketing e vendas, não tem uma verdade absoluta de você fazer Y, X e Z e você vai chegar num resultado determinado. Não, é a gente fazer, analisar, entender os dados e aí começar, eu falo que é apertar parafuso. Onde que eu vou apertar parafuso? Aonde que eu vou melhorar no que deu resultado? É uma campanha de meta de formulário? É uma campanha de Google de pesquisa? E aí entender os números, né? Sim, é a metodologia de growth que eles falam, né? Que é a questão da metodologia de pesquisa, que é observar, testar, analisar e replicar e analisar os resultados para ver se isso vai ser replicável ou não. Exatamente. Basicamente a mesma coisa. Exatamente. Então exatamente. é o que você falou, não tem uma verdade absoluta, mas as pessoas têm esse receio de fazer esses testes, esse que é o problema. Né? O mercado, queira ou não, mudou muito, né? Hoje as pessoas elas têm um nível de consciência maior e empresas também têm um nível de consciência maior sobre os anúncios pagos. Mas mesmo assim, a gente precisa fazer, não... Claro, tem a parte de a gente ser o especialista e entender do que o cliente precisa ali e colocar isso para ação. Mas muitas das vezes não dá certo. E não é porque dá certo que aquilo lá vai ser descartável para sempre. Sim. Não, mas é que a gente tem novas formas e novas estratégias que a gente precisa colocar ali dentro das ferramentas ou dentro de uma estratégia de vendas comercial que a gente vai fazer, entender, trouxe um dado, trouxe um resultado, ponto. Vamos colocar energia aqui. Vamos colocar energia, vamos colocar mais investimento, vamos colocar mais pessoas para a gente poder chegar no resultado determinado ali do cliente. Exatamente. Ainda pegando um gancho nessa questão que você comentou, dessas adaptações, dessas inovações que sempre vem acontecendo dentro do mercado, teve alguma delas dentro desse período que você já trabalha com isso, que, não vou falar te prejudicou, mas você teve mais dificuldade de se readaptar para conseguir entregar o resultado que você estava entregando? Cara, legal. Assim, não teve alguma específica, né? Mas hoje... São várias, né, do Meta. Exato. Por exemplo, as ferramentas mudaram e mudam toda hora. Eu peguei o início da inteligência artificial. E hoje todo mundo utiliza. Então hoje tem do pessoal que às vezes vê ali um Reels ou vê algum podcast ou às vezes vê algo ali que não é pertencente à realidade dele e leva isso como para ele. Ou seja, olha, eu vi que fulano de tal fez isso na campanha, ou fez isso em estratégia de marketing, ou fez isso em estratégia de venda e deu certo para ele, eu quero fazer para mim. E às vezes é um nicho totalmente diferente, às vezes ela tem um investimento totalmente diferente, às vezes ela não tem um preparo para receber aquele tipo de abordagem, aquele tipo de estratégia, e ela, então assim, por conta dessas notícias, né, que rolam, sejam verdadeiras ou não, acaba que esses empresários eles querem resultado. Aí viu que um outro postou que tem resultado e fala, não, eu quero isso daí também. Sendo que a realidade, a perspectiva e o contexto dele é totalmente diferente. Então, às vezes ele precisa entender, não, esse é o meu contexto. Eu tenho 10 vendedores aqui bons que eu consigo colocar ali 100 mil reais de tráfego pago para trazer muitos leads e eles vão converter? Muitas das vezes o cara só tem um comercial. E não é um comercial nem preparado. Por exemplo, a nossa realidade hoje é atender clínicas. Qual que é o nosso maior gap ali? É uma secretária. Mas não no sentido ruim. Mas muitos dos casos, a dentista ou médico, a médica contrata uma secretária ali para ela ser secretária. O que uma secretária faz? Os atendimentos, agendamentos? Não, normalmente a secretária dá uma varrida na sala, normalmente a secretária oferece um café, normalmente a secretária abre a porta, normalmente a secretária faz agendamentos, normalmente a secretária faz toda a organização de agenda ali do doutor. Coisas, né? É muita tarefa, porque às vezes a gente coloca uma expectativa de um retorno para muita tarefa que ela faz. Então a gente não vai ter, a conta fecha, não é 100% de retorno em algo que ela não coloca 100% de energia. Então, precisa ali, na hora que contratar uma secretária, na hora que contratar uma CRC, tudo bem que uma CRC hoje ela já é mais estruturada, mas na hora que você contrata uma secretária, você precisa entender que você precisa dar o suporte de vendas para ela, se ela não for comercial. Porque às vezes você vai esperar com que ela tenha um resultado ali dentro de comercial, mas ela não vai ter, porque ela não teve o suporte, não teve treinamento. Então, respondendo a pergunta, eu acho que são várias coisas que mudaram ao longo do tempo que faz com que fique um pouco mais desafiador, porque também o cliente tem ali notícias e o que acontece na palma da mão, que isso é legal.
também, mas ele precisa entender o contexto, a gente precisa entender o nosso contexto, né? Não só para os clientes, mas também para nós. A gente precisa entender o nosso contexto para o que a gente vai fazer. Qual investimento a gente vai pôr, qual ferramenta a gente vai utilizar, qual estratégia que a gente vai fazer primeiro, como que vai ser essa primeira abordagem, e aí sim a gente poder otimizar, poder apertar parafuso. Sim, essa questão da secretária me pega muito também, cara, porque eu acho não, né? Na minha opinião, o erro não está na secretária. Está na própria proprietária da clínica em si, que não consegue definir um processo para que essa secretária possa seguir de uma maneira correta. Exato. Então, pô, vou contratar alguém. Beleza, vou contratar alguém para ficar na parte de atendimento. Só que é o que você falou. Aí tem aquele monte de função que não necessariamente está ligada ali dentro do atendimento, e muitas das vezes ela ainda fica ociosa sem saber o que fazer. Mas porque não tem uma rotina definida. Isso. Pô, às vezes tem uma lista de 20 mil pessoas ali que está parada. Se for uma clínica que já tenha bastante tempo Sim. no mercado. Nunca foi retrabalhada. Exato. Pô, dentro do Instagram tem uma porrada de gente que começa a seguir, tem uma porrada de gente que às vezes pergunta alguma coisa e depois some. Legal. Também nunca foi retrabalhado. Então, pô, não tem ociosidade, cara. Se ter processos definidos dentro de um comercial, principalmente de clínica, que normalmente há bastante procura, sim, se for uma clínica que investe minimamente em tráfego pro perfil ou tem um bom posicionamento, não tem como a secretária ali ficar ociosa. Sim. Não existe isso. Agora, essa questão de posicionamento também me pega muito. Legal. Cara, porque eu sei que você, inclusive, trabalha muito a sua parte de posicionamento e eu acredito que tenha gerado muitos benefícios para você desde o momento que você decidiu priorizar isso, né? Qual foi a importância que isso teve dentro dessa sua jornada e qual foi o momento que você falou, pô, eu preciso fazer isso para que eu consiga chegar em X objetivo? Eu acho que hoje, como tem muitas empresas... Eu até vi uma frase do... Não o Marcos Paulo, é o do outro lá do Grupo Assessor. Pô, não vou lembrar quem é. Enfim, eu vi uma frase dele que ele falou assim, tem mais opções na gôndola. Como que eu vou comprar um produto? Que marca que eu vou pegar sendo que tem várias opções na gôndola? O que diferencia, na minha opinião, e vendo outros cases também, é o seu posicionamento. Por que eu vou contratar essa pessoa para ser o meu marketing e não vou contratar essa para ser o meu marketing? Por que eu vou contratar essa clínica? Por que eu vou lá fazer um preenchimento, um botox, uma lentes em resina com essa clínica e não vou fazer com essa clínica? O primeiro passo hoje, quando a pessoa está apta ali para comprar, o que ela faz? Entre em contato. Ela pesquisa no Instagram. Pesquisa, vai ver os resultados que ela já entregou. Vai ver as provas sociais, vai ver os resultados, vai ver quem que é essa pessoa. Se a pessoa não tem um bom posicionamento, às vezes ela é muito boa no que faz. Às vezes o doutor, a clínica, eles são muito bons no que fazem ali, no que eles propuseram a fazer. Implantes, preenchimento, enfim, o que for. Só que o posicionamento deles não condiz com isso. Ou quando a gente viaja, a gente vai atrás de um restaurante, a gente pesquisa lá no Instagram, restaurante aqui perto de mim. A gente vê lá as fotos feias, uma bio nada a ver, a gente não consegue entrar em contato e tal. E às vezes é um restaurante muito bom. Então, para mim, o posicionamento, ele é o cara que vai fazer você estar à frente dos demais. Quando a sua agência de marketing ou o seu gestor de tráfego colocar uma campanha para rodar, vai facilitar muito o seu lead. Vai facilitar demais o seu lead. Por quê? Às vezes a jornada dele não é linear, não é uma jornada que ele vai ver um anúncio, vai clicar e vai ir direto para o WhatsApp, vai ver um anúncio, vai clicar e vai para o seu site. Não. Às vezes ele vai ver um anúncio, vai ver o seu Instagram, vai pesquisar você no Google. Dependendo do nicho, se for um nicho bacana, que é um criador de conteúdo, igual agora você está postando no YouTube, eu vai pesquisar quem é essa pessoa no YouTube, qual que é o conteúdo dela, se for um produtor, se for um expert ali. Então a pessoa ela quer se identificar. E hoje, mais do que nunca, as pessoas não têm mais essa conexão. Hoje é tudo muito rápido, Reels muito rápido, os conteúdos são muito rápidos. Então, quando a gente se posiciona, a pessoa, às vezes, as pessoas que têm os mesmos produtos, mas cada um tem um posicionamento diferente. Não que um produto é melhor que o outro, mas porque a pessoa se conecta com aquela pessoa e está tudo certo. Eu me conectei com o Bruno porque eu gostei da forma que ele fala, eu gostei da forma que ele se veste, eu gostei da forma como ele se posiciona perante o mercado. E está tudo certo ele não ter contratado uma outra pessoa.
Então, para mim, o posicionamento é o que vai diferenciar ao meio de tantas pessoas, de tantas empresas, de tantas marcas que têm, às vezes, o mesmo produto, que têm, às vezes, o mesmo serviço. Então, o seu posicionamento é o que vai diferenciar você da gôndola. É que a pessoa vai falar, é esse aqui que eu quero comprar, é esse produto aqui que eu quero ter para minha empresa. E facilita demais até na venda, né, cara? Eu vejo muito isso pelo fato de que depois que eu comecei a postar, não só coisas Legal. relacionadas a trabalho, mas coisas relacionadas ao cotidiano também, coisas pessoais, algumas crenças no que eu acredito ou não, enfim, toda essa questão. Consequentemente, você acaba atraindo pessoas que se identificam com as mesmas coisas que você. Ou haters, né? Mas a maioria das vezes são pessoas que se identificam. Então, facilita demais na hora de formular uma possível proposta, for fazer uma possível reunião. E quem faz muito bem isso, que eu acho que hoje tá muito bem, o Rodrigo, que é o Rodrigo Vincenz, que a gente estava comentando anteriormente. Sensacional. E também o... Caraca, qual que é o nome dele? Que estourou, eu acho que ganhou, não sei, 2 milhões, 3 milhões. O Robert Rezende? Robert Rezende, o próprio. Cara, absurdo também. Esse cara dá uma aula de posicionamento. Então, tipo assim, e pode ver que os caras não falam muito... Tipo, obviamente que em determinados momentos eles falam do que eles fazem, só que é bem... Comparado com os conteúdos no qual ele acredita do cotidiano, é minoria. Então, facilita demais o processo de venda dos clientes e o público que eles atraem é absurdo. O Robert começou a fazer eventos depois que ele começou a crescer no Instagram. É, muito legal. E o tipo de conteúdo dele é um tipo de conteúdo que até eu adaptei coloquei no meu formato, é um conteúdo low-fi, né? Sim. Então, é um conteúdo que você não precisa, até pegando esse gap aí, as pessoas, e principalmente os empresários, empresas, eles acham que precisam, para começar, de uma equipe para gravar, para gerar conteúdo. E às vezes não precisa, muito das vezes não precisa. Você tem um celular, tenho certeza que você tem um celular de boa qualidade. Você tem um celular que tem uma câmera boa, você tem um microfone acessível, você consegue gerar conteúdo. Você consegue identificar o seu contexto ali, ainda mais se, por exemplo, a gente tem muito contato com o cliente. Então a gente sabe dor, a gente sabe desejo, a gente sabe do que ele precisa. E às vezes não necessariamente do nosso produto, mas do contexto dele. E aí a gente consegue entender, e olha que massa, a gente pega, joga isso na IA. Baseado no contexto do cliente, ele me falou essa dor, esse desejo, eu preciso que você gere alguns ganchos para conteúdo lo-fi, utilizando o IA para criar conteúdo com o seu celular, sem precisar de equipe. Porque a gente percebe que a maioria dos empresários e empresas travam por conta que eles acham que precisam de uma equipe para iniciar. Exato. A partir de um momento que você cresce, é necessário ter pessoas, é necessário você ter bons videomakers, é necessário você ter boas pessoas que te auxiliam com conteúdo, bons social media, que vai criar, vai gerar um roteiro ali para você, vai te dar um contexto da situação. Mas não necessariamente você que está começando, você precisa de uma equipe. Você precisa de um celular e você precisa gravar. E quanto mais você grava, melhor você fica e é constância. O jogo do Instagram, na minha opinião, é constância. Quanto mais você faz, não é que você vai deixar de produzir qualidade, mas quanto mais você faz, mais dados você gera dentro dos insights do Instagram. Mais inteligente o seu algoritmo fica. Quanto mais inteligente ele fica, mais ele vai levar para o seu público-alvo. E aí facilita. Então, e isso é legal, da pessoa ter esse entendimento de que produzir conteúdo não necessariamente precisa de uma equipe, não necessariamente precisa ser algo engessado. Às vezes o dia a dia ali, igual por exemplo, a gente está gravando aqui, tem um pessoal fazendo as nossas filmagens que a gente pode postar e pode gerar um conteúdo legal que a pessoa vai falar, pô, que legal, você foi no podcast lá, que vai gerar mais pessoas para você convidar aqui, que vai gerar provavelmente lead de um empresário que veio aqui. É uma bola de neve, né, cara? Exatamente. Não tem uma linha, eu só vou fazer tráfego pago e vou ter X resultado. Eu só vou ter um social media que vai... social media não cria arte, mas tem alguns que faz arte, que posta, que grava vídeo. Teoricamente não era para criar. Social né? media não, mas tem uns. Aí eu vou colocar um social media aqui para fazer postagem, que isso vai dar resultado. E não é isso. O marketing ele tem várias vertentes. Óbvio, tudo depende também do investimento. A gente sabe que muitas empresas e empresários que não faturam muito não têm esse orçamento inicial. Mas, por exemplo, se você perguntasse para mim, quem que você sugeriria para um empresário pequeno, médio contratar? Na minha opinião, um videomaker para ficar ali e gravar toda a rotina desse empresário e da empresa. Cara, quem fez isso foi não vou lembrar o nome dele, mas o proprietário da Y Veículos.
Vai ver o pastor lá, que absurdo. começa a fazer negociação. Acho que ele tá fazendo 25, 30 conteúdos no dia. O cara tem mais Bizarro. de milhões de visualizações com um vídeo simples. O videomaker grava ele o dia inteiro fazendo negociação, grava ele o dia inteiro ali na empresa dele. Sim. E o cara tá estourando. Falando com os clientes. E foi do nada, né, cara? Do nada assim, né? Obviamente que ele já tinha uma boa jornada, uma constância, só que acho que foi do quê? De uns 6 meses pra cá que ele começou a gravar com mais em volume, né? No caso de escala. Eu acho que ele foi lá no podcast da Love, quando os caras fizeram o rolê lá, que levaram o Neymar e tal. Então, assim, o conteúdo, ele vai te levar... Por exemplo, se eu não tivesse um bom posicionamento, provavelmente você não me chamaria para vir aqui. Por quê? Não é que não é uma pessoa relevante, mas você precisa também jogar isso como marketing. Sim. O que isso vai gerar de conteúdo para mim, o que isso também vai gerar de benefício para mim. É porque muita gente não olha como retorno, né, cara? Eles olham como gasto. Esse que é o problema. Exatamente. Porque às vezes eles não entendem que aquele conteúdo no Instagram de maneira orgânica está impactando diretamente no tráfego, por exemplo, ou no faturamento final do mês. Porque às vezes é o que você falou, não tem uma linearidade na jornada do cliente. Então pode ser que em algum momento ele acesse, não vou nem falar do tráfego, mas que ele pesquise no Google, aparece lá dentro do Google Empresas, Google Meu Negócio lá da vida. A pessoa vai lá, clicou no Instagram, é direcionado para lá. Então tem um catálogo gigantesco. E aí sim ela vai começar a ver. Então aquele conteúdo que ela está produzindo teve um impacto diretamente no faturamento final dela. Exato. Só que como isso infelizmente não tem como metrificar... Não é mesurável, né? Não é palpável, né? Então ela acha que não está tendo resultado. Legal. Acredito que essa, para falar a verdade, é uma das principais dificuldades do social media hoje em dia. E aí o empresário ele vai ver como um gasto, né? Por exemplo, ele vai contratar, o social media vai lá, vai programar, vai criar estratégia, vai programar as publicações, vai... Não sei, assim, eu nunca vi um social media aqui, pelo menos, que faz a parte de comentários ali, responde comentários, responde directs. Também nunca vi. Eu nunca cheguei a ver. E vai chegar um tempo que ele vai fazer, o empresário vai demitir esse social media, vai contratar um novo social media e vai assim sucessivamente. E assim com o gestor de tráfego que eu vejo, com a agência. E não é que eles fazem um mau trabalho, mas é porque fica imensurável para o cliente, ele acha que não dá certo, que não tem retorno, ou ele acha que vai pôr X mil, vai voltar tantos mil, independente do que faça, independente de como está o conteúdo dele, né? Eu falo que o Instagram hoje, ele é como se fosse uma fachada. Ele é a nossa fachada. Para quem, por exemplo, a gente não tem uma empresa física da pessoa entrar lá e tudo mais. A gente tem o nosso ambiente de trabalho. Mas o Instagram é a nossa fachada. Ou seja, a pessoa ela vai entrar na nossa fachada para ver se aquilo lá é para ela. Se a bio está certinho. Se tem um CTA que vai para um WhatsApp, que vai para um site, que vai para algum link ali, que vai facilitar a jornada dela. Se tem bons conteúdos. Se tem provas sociais. Ou seja... A gente falando do nosso produto ou serviço é legal, mas outras pessoas que tiveram cases com nossos produtos e serviços é melhor ainda, porque é outras pessoas validando eles. Então isso facilita de uma pessoa nova, de um lead frio, que pode ser o cara que vai fechar lá na ponta com vendas, mas ele vai ver que tem outras pessoas falando bem. Então a probabilidade dele chegar morno ali e facilitar para o vendas é maior. Então, essa jornada é muito interessante, que muitos dos empresários não olham, ou não entendem, ou não procuram, pelo menos, pesquisar e saber. Sim, com certeza. É o que você estava falando, né, cara? Hoje em dia, tem muita... Não vou falar que é muita concorrência hoje em dia, porque sempre teve. Só que o principal diferencial hoje é justamente o posicionamento. Que hoje o catálogo de produtos que a pessoa vai encontrar ali quando ela pesquisar alguma coisa é muito extenso. Sim. Então vai ser melhor, vai ser mais escolhido quem tem a melhor foto, o melhor conteúdo. Quem se posiciona mais, até porque se a gente vamos pegar um cliente que ele só depende de tráfego pago. Se ele só investe e as vendas dependem de tráfego pago, vamos imaginar que daqui para frente vai ficando mais caro, né? Então, se ele continua, às vezes, com o mesmo investimento, gerando um X de faturamento, isso daí vai parar. Porque vai ficar mais caro, então vai diminuir a quantidade de leads, consequentemente vai diminuir ali a quantidade de vendas e o faturamento dele. Então, se ele não ter outros canais de aquisição, como social selling, como Instagram, YouTube, TikTok, Google, a gente está na era da IA.
A gente está na era da IA e o pessoal ainda não faz nenhum marketing bem feito. Eu tenho certeza que a maioria dos empresários pequenos e médios, eles não fazem store, não fazem conteúdo estratégico para a venda. Para chegar no último store lá daquela jornada, da pessoa clicar e ir direto para o WhatsApp do Vendas. Ele acha que o store é somente uma foto, um postzinho e tal. Não, o store ele é estratégia, o store ele é meio fundo de funil. O store é quem está apto ali para conversar com você. O Reels ele é topo. O store não, o store ele é meio fundo de funil. Eu já fechei muito negócio no store, postando resultado, criando essa estrutura mesmo, Sim. criando conteúdo no final. Olha, se você tem um interesse nisso daí, clica aqui que a minha equipe vai agendar uma reunião com você. E deu resultado. Então, as pessoas às vezes negligenciam. Ou também elas estão demandando, né, colocando essa demanda para outras pessoas, que essas pessoas, um social media mesmo, não vai saber ao fundo. Então, por isso que é legal a pessoa estar lá dentro, entender da sua cultura, entender de como funciona o processo comercial, como funciona o processo do seu produto, para ela poder colocar isso dentro das redes de uma forma mais palpável para o cliente, né? De fato. Essa questão da inteligência artificial, cara, obviamente que passamos por uma adaptação onde a gente conseguiu até delegar muita coisa para a inteligência artificial, né? Com as automações e tudo mais, principalmente agora com a cloud, que está surgindo sempre com novas atualizações, que está bizarro. Sensacional. Qual que foi a principal melhoria dentro da sua operação que você fez com a inteligência artificial, olhando para o seu cenário? Dá para falar várias. Dá para falar várias. Mas, por exemplo, análise de relatório. Então, a gente com um prompt ali, a gente tem um agente que ele vai analisar toda a jornada do cliente e identificar qual é o ponto que ele está travando. Se é comercial, se é anúncio, se é, às vezes, público, campanhas. E mais do que isso, ele começa a sugerir, né? Então, assim, o que eu entendo de IA e o que eu gosto é usar ela como um meio para que a gente chegue em um determinado resultado. Não ter ela como, olha, eu preciso criar uma estrutura de campanha e o que tem que fazer? Aí ela vai, te gera o prompt, você vai lá e faz e não dá resultado. Não. É legal ter uma expertise, uma experiência, né? todo o seu conhecimento, jogar junto com a IA e ela te trazer alguns insights ali que às vezes passa batido por você e até algumas melhorias. Mas eu vejo a IA assim como ferramenta hoje indispensável para toda empresa. Se tem uma pessoa que sabe mexer com IA dentro da empresa, independente de qual nicho que seja, ela consegue resolver vários problemas. Por exemplo, numa empresa que vende acessórios, vende semijoias. O gestor lá ele pode criar a dona E ela é uma pequena empresa, não vamos pegar esse cenário. Sim. Ela pode criar ali um sistema que pode deixar o estoque dela linkado ao pagamento. Então, saiu a venda, já deu baixa no estoque e ela, com um clique, ela vê o relatório do que ela precisa comprar na próxima demanda. Olha que doido. Então, assim, é um tempo que ela tem ali de 1 hora, 2 horas, que ela economiza muito tempo Ela depois, antigamente tinha 1 semana. Então, IA, para mim, é algo primordial, é algo que, sim, empresário, a empresa, a clínica, que não usa IA, já está para trás. Primeiro está para trás porque não faz o marketing direito. Segundo que não tá para trás por conta que não usa IA para agilizar os processos. E não é só de marketing, mas agilizar processo comercial, gestão financeira, gestão da clínica, gestão ali da empresa. A IA hoje é uma ferramenta indispensável. Ela não é o fim. Ela não é algo que você vai jogar ali, ela vai te dar, legal, é isso aqui, pronto, acabou. Eu não vejo ela como fim, eu vejo ela como um meio. Eu vejo ela como uma estrategista de vários setores ali da sua empresa. Uma estrategista mais barata do que, às vezes, um gestor ali que tem, às vezes, muita experiência, mas você não tem esse investimento. Então, você consegue, com um custo baixo, colocar uma IA que vai resolver ali alguns problemas, alguns pontos ali da sua empresa. Então, você comentou aí que ela é o meio e não o fim. O que você acha da galera que fala na internet para substituir o time comercial e colocar a inteligência artificial? Não, doideira. Por exemplo, a gente tem um sistema que eu falo que ele é um CRM com um sistema que tem um agente de IA para qualificar o lead. E aí tem algumas empresas que, nossa, nem vou precisar de mais vendedor. Eu falei, não é assim. Você precisa de um vendedor. Você não vai precisar de vendedor ruim.
Isso pode ter certeza. E ali a gente identifica se o vendedor é bom ou não. Só que ele vai ser o cara que ele vai otimizar o tempo do seu vendedor. Então, por exemplo, quando o vendedor tiver uma reunião estratégica para fazer uma venda legal, o agente de IA está qualificando. Segunda-feira, o seu vendedor vai ver lá as tarefas dos principais leads que chegaram, os principais leads qualificados, e ele vai entrar em contato com os mais quentes, né? Do que ele entrar, se fosse ao contrário, ele entraria em contato dos primeiros que vieram e depois dos próximos. Mas não, a IA ela vai organizar, vai criar tarefas, vai gerar ali o contexto da mensagem, gerar o contexto ali da conversa, vai criar uma tarefa de urgência caso um lead seja bem qualificado. E aí o vendedor vai lá, manda uma mensagem e fecha a venda. Então, ele vai jogar junto com o seu comercial. O que ele vai fazer? Ele vai colocar ali na mesa se o seu comercial é bom ou não. Porque se a IA está vendendo, então, vendendo de uma forma que não precisa ali de uma pessoa, então o empresário vai falar, então não precisa de IA. Eu não preciso de vendedor, aliás, né? Não preciso de vendedor. Mas assim, eu não vejo a IA substituindo vendas. Eu vejo a IA substituindo algumas funções. Vamos pegar um cenário de uma empresa que tem ali 3 vendedores e esses 3 vendedores não são vendedores capacitados. Só um é capacitado e os outros 2 médio ali. Coloca uma IA então, que é menos dor de cabeça, não vai te dar trabalho, vai qualificar os leads, você tem um vendedor ali que vai finalizar, né? Então a IA vai ser SDR e o vendedor vai ser o closer. Então, são vários cenários. Eu creio que vai substituir em alguns casos, sim, alguns casos, mas substituir, assim, geral, de não precisar, acho que não. Mas tem empresas que fazem somente com IA. Tem empresas, já vi até algumas agências que fazem todo o tráfego, faz toda a jornada e só IA, só IA. Mas eu não sei até quando isso daí vai ser palpável, vai ser também saudável, né? Vai ser saudável. Eu ia falar isso, eu acho que não é... Obviamente que até certo ponto é efetivo, dependendo da função que você vai atribuir, mas delegar todo o seu trabalho, eu acho que você fica muito dependente de uma ferramenta, cara, que pode cair a qualquer momento. Exato. A Cloud, esses dias atrás, parou. Ficou a tarde toda parada. Para toda hora. Então, o ChatGPT já parou também. Então, tipo assim, imagina na Cloud, por exemplo. Na Cloud eu tenho algumas páginas de venda lá dentro. Quando ela parou, consequentemente, as páginas que estavam hospedadas também pararam. Como que vendeu? Entendeu? Então, praticamente foi uma tarde perdida. Perdida no sentido do tráfego que a gente estava fazendo para aquela página de venda específica. Perdeu os leads, né? Exato. Então, é muito variável nesse quesito, principalmente no que você comentou. Obviamente que existem vários cenários, né? Sim, sim. Então, para pré-vendas eu acho ela excelente. Para vendas eu já não acho tão efetivo. Eu vi que o pessoal da Viverde AI, eles usam lá um sistema que é integrado lá com, não sei se é o Cloud, que ele não tem um gestor de tráfego, né, para dar um olhar lá, mas quem sobe as campanhas, quem testa o criativo é tudo IA. Isso eu acho legal. Sim. Porque você também consegue ter mais rapidez, então a IA ela te dá mais agilidade. Então, a gente antes que subia anúncio que um design criava, então tinha que esperar o processo do design criar, passar por aprovação e tal. Hoje não, hoje ali com um prompt a gente gera lá 10, 15, 20 criativo, já sobe, já faz o teste AB, o que deu certo, o que não deu. Então, assim, ela te dá muita facilidade, te dá muita rapidez e agilidade ali para testar o número. Então, assim, quem não usa, principalmente da nossa área de marketing, está para trás, ponto. Isso é um fato. Mas substituir, assim, é difícil. O que eu acho é que vai acabar alguns gestores, alguns social media designers, porque nas empresas vai ter um estrategista, esse estrategista, ele sabe sobre IA e ele vai gerenciar um cara que sabe tudo, faz tudo com IA. Gestão de tráfego com IA, design com IA, então esse cara ele vai fazer tudo com IA. Então não vai precisar de uma equipe para poder cada função. Mas também é cenário, também é contexto. Um contexto de uma empresa mais robusta precisa de mais pessoas para adequar. O contexto de uma empresa que tem menos investimento ali, menos pessoas ali operando, vai ser um cenário que provavelmente a IA entra mais ali até certo ponto, né? Mas é assim, IA hoje é algo indispensável, é algo que a gente usa, sempre está utilizando. Por exemplo, saindo daqui, dá para eu jogar o que foi conversado aqui na IA, gerar alguns conteúdos para a Store, ela vai te dar vários conteúdos para a Store, vou gravar os Store
E IA é muito massa. IA é da hora. Quem não usar IA tá pra trás. Né? Os próprios cortes, né, cara, do podcast. Corte de podcast, verdade. Você joga lá e IA já gera tudo. Você tinha comentado das adaptações, um cara que eu vejo muito, que eu admiro demais, um dos primeiros livros que eu li referente a empreendedorismo, inclusive foi do Rony, que é um dos proprietários da Reserva. Que ele tá falando muito... Não lembro o sobrenome dele, mas o livro dele em si foi dele, juntamente com o sócio, quando eles criaram a Reserva, né? Chama Rebelde Sem Asas. Massa. Muito massa. E aí ele tá falando muito a respeito de inteligência artificial. Inclusive, até te perguntar, falando desse cara em específico que eu admiro bastante, tem quem que você não mais admira, né? Mas acredito que tem alguns nomes. Quais nomes que você olha ali e fala, pô, quero chegar nesse nível aqui. Não de conhecimento, mas de empresa e tudo mais. Sem dúvida alguma, é o Marcos Paulo. Marcos Paulo? Marcos Paulo. Não só de empresário hoje, né? Ele saiu um pouco ali de marketing digital. Achei que você ia falar o Alfredo. O Alfredo? Cara, eu gosto demais. Tanto é que a gente tem uma gestora financeira agora, uma gestora empresarial, né? Ela falou assim, não, Guilherme, pô, você é muito Alfredo. Falou pro meu sócio, não, o seu sócio ele é Thales. Não, seu sócio é o Thales Gomes, mais calma ali e tal, mais posicionamento. Mas você não, você já é, Falei, verdade, cara, eu sou Alfredo. Mas quem eu mais gosto de acompanhar é o Marcos Paulo. Marcos Paulo é um cara que tem a minha idade, 28 anos, construiu um império, fatura bi, tem várias empresas, mas mais do que isso, eu acho ele muito humilde. Ele está numa posição, não necessariamente que tem outras pessoas que não sejam humildes e tal, mas eu acho que é muito legal a humildade intelectual dele. Que ele não chega cravando nada. Imagina, é um cara que tem todo o conhecimento, fez lançamento de 140 milhões com o Pablo Marçal, era o sócio do Pablo Marçal. Sim. Fez vários lançamentos com vários experts, Renato Cariani, Toguro, Joel J, Thiago Nigro. Imagina o conhecimento desse cara. Imagina. E ele é um cara que todos os podcasts que eu assisto, que eu acompanho, que ele tem uma humildade intelectual que, assim, é muito massa. É muito massa. E aí eu falo, cara, eu gosto disso. Porque eu meio que me vejo, falo, é bom a gente chegar em outros lugares, mas a gente precisa ter pé no chão do que a gente tá até falando, né? O que a gente está propondo, o que a gente está mostrando, né? E também dos nossos cases, né? Então, para mim, o Marcos Paulo é disparado o que eu mais gosto de acompanhar. Mas tem vários, eu gosto do Thales, gosto do Alfredo, gosto muito do Joel J. Então, minha rotina de manhã, todo dia volto do treino, tomo meu café da manhã, na hora que eu tô fazendo meu café, eu tô ouvindo o Joel J. Gosto muito do Caio também, do podcast dele. O legal hoje desse mundo que a gente vive, por exemplo, eu não sou formado, eu não tenho faculdade, eu não sou formado em nenhuma faculdade. Isso é algo que me pegou durante assim alguns anos, né? Porque todas minhas irmãs, minhas primas, todo mundo é formado. Eu não, eu sou o único que não é formado. Mas esse conhecimento que a gente tem através dos Reels, através da internet hoje, né? Eu consumo muito podcast, consumo podcast quase todos os dias. E a gente adquire um conhecimento, e o mais legal, a gente consegue adquirir e já colocar em prática, que esse é o diferencial. Mas a gente tem muitas pessoas aí que tem muito conhecimento, mas não colocam em prática, Sim. né? Então, conhecimento de nada válido é se a gente não coloca em ação. Então, eu gosto muito de acompanhar esse pessoal da nossa área, pessoal de outras áreas, para sempre estar refinando, né? Hoje tudo muda toda hora. Tudo muda toda hora. O que a gente ouviu hoje sobre IA, amanhã é diferente. De fato. O Meta faz alguma coisa, amanhã tá fazendo outra totalmente diferente. Que nem tá legal. A Meta... Que nem tá legal. Que você subiu uma campanha, levava um tempo, agora você leva 1 hora só para revisar o que ela fez de cagada. De fato. É uma relação de amor e ódio. É, muito doido. Então, assim, tudo muda toda hora. Então, a gente precisa ter essa humildade intelectual de, cara, eu preciso aprender mais, eu preciso consumir mais. Sim. Quanto mais eu consumo, mais eu aprendo, a minha margem de erro é menor. Então é legal acompanhar esses caras. Eu tinha falado que eu achei que era Alfredo, porque a inspiração do nome da sua empresa, querendo ou não, veio dele também, né? Conta um pouquinho sobre isso. Cara, então, quando eu abri a minha primeira empresa, agora a gente está na segunda, né? Vai mudar, não vai existir mais. Mas foi bem engraçado. Eu estava lendo o livro lá dele, Bora Vender, e aí nesse livro ele inventou a X-Tech, fundou a X-Tech ou a VTEX? Foi a X-Tech? Acredito que sim. Enfim, foi uma dessas duas. Ele é o sócio fundador, e quando ele estava explicando no livro, né? Quando ele criou o nome, colocou o nome da empresa, foi para ter essa comparação. Aí eu falei, pô, legal.
E eu sou uma pessoa, para nome, assim, eu sou criativo em algumas áreas, assim, principalmente na parte de estratégia, mas, assim, para nome, eu sou, assim, meio que um desastre. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? O meu sobrenome é Dallwhite. D-A-L-L-W-I-2-T. Até o pessoal acha que é artístico, é um nome inventado. Não, é meu sobrenome mesmo. E eu nem gostava dele. O pessoal me zoava de Guilherme Coca Light, Guilherme Iogurte Light, velho, era zoeira. Aí um amigo meu falou, velho, você tem que usar, isso aqui é... Você tá doido? Ninguém tem esse nome, ninguém tem esse sobrenome. Eu falei, você é doido? Vou usar esse negócio? Não, jamais. Aí eu falei, não, vou começar a usar. Aí eu mudei lá no perfil do Facebook na época, e aí virou, aí eu uso. Aí, na época que eu fui colocar o nome da primeira empresa, falei, o que eu vou fazer? E agora? Aí, assim, foi coisa de alguns minutos. Falei, vou colocar DW Company, V4 Company, DW Company, a pessoa vai identificar ali. Mas quem sou eu? Às vezes digitou errado no teclado, né? Digitou errado, jogou no Google, toma. Mas quem sou eu para me comparar com a V4? Mas eu me inspirei muito, me inspiro muito na V4, acho o modelo de negócio deles muito, muito foda. E aí foi isso, foi essa história. Coloquei ali DW Company, o nome da primeira empresa, mas já mudou, já não vai ser. A gente colocou um nome, já não vai ser também, o INPI não vai registrar. E a gente está em processo desse novo nome para registrar. Pô, legal, velho. Top demais. Você falou dessa questão dessa nova empresa. Estamos partindo para o encerramento. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas projeções dessa nova empresa, o que vocês estão pensando, quais são as metas que vocês estão definindo. Cara, legal. Graças a Deus aí do ano passado para cá, eu vim no processo de ter um sócio, né? Então foi um tempo de oração e Deus confirmou no nosso coração para se concretizar essa sociedade. E então ele tinha a empresa dele, eu tinha a minha, a gente juntou. E agora a gente está nesse processo de colocar nome, já está rodando, a operação está rodando, mas a gente falou, olha, o nome, essas coisas aí a gente vê depois. Pegou um caminho, né? Vamos no caminho, vamos colocar para rodar, vamos montar as estratégias, vamos ver o que a gente vai fazer, principalmente na parte de gestão, né? É algo que a gente também está aprendendo ali, o que colocar em qual momento, qual pessoa contratar em qual momento, como ensinar isso daí. Então, assim, está sendo muito desafiador para mim, creio que para ele também, mas eu estou muito feliz, assim, estou num momento assim, muito, muito grato por tudo que vem acontecendo, sabe? Eu sempre fui muito grato, mas hoje, assim, olhando para trás, eu falo assim, cara, eu sou improvável de tudo que eu vivi e onde eu estou hoje, onde eu almejo e eu espero que eu chegue, assim, sou improvável dos pensamentos do que está acontecendo na minha vida hoje. E a gente, hoje, igual eu falei, a gente é nichado, a gente gosta muito do nicho clínicas, médica, saúde, estética. A gente planeja, a gente quer estruturar ali, ter um time mais robusto para a gente poder pensar em novos produtos. Então, assim, treinamento comercial a gente quer colocar, a gente quer fazer mais eventos, a gente quer criar uma comunidade e criar também como se fosse uma holding, de ter algumas empresas e algumas microempresas que a gente consiga resolver a dor do cliente, que a gente consiga resolver a dor do empresário. Entender ali a dor dele que ele está passando e a gente oferecer um produto que vai ali resolver de fato o que ele precisa. Então, basicamente é isso. A gente está nessa fase de estruturação, né, dentro da agência, aumentando o time, aumentando ali a capacidade de entregável para os nossos clientes também, que isso é de extrema importância, e também de acarretar em novos produtos para a gente poder melhorar o posicionamento, melhorar isso daí em questão também de recorrências, né, dentro da nossa empresa. Cara, legal demais. Gostou do papo? Irmão, valeu, muito massa, vários insights, falo demais, mas é isso aí. É isso, cara, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado, valeu aí. E você aí comenta os principais insights que você teve. Tamo junto. Até a próxima.